Olá, seja muito bem-vindo ao Psicologia e Propósito e no episódio de hoje vamos abordar um assunto que, apesar de ser vivido por muitos, ainda é cercado de um silêncio ensurdecedor: os transtornos alimentares. Qual será o impacto que eles têm na autoestima, nas emoções e na vida de quem sofre com isso? E para falar desse tema que é muito importante, nós recebemos aqui nos estúdios uma convidada especial, a nutricionista Thaisa Luana. Thaisa, seja muito bem-vinda aos estúdios aqui do Psicologia e Propósito. Muito obrigada pelo convite e vamos conversar sobre, esse assunto tão importante. É muito importante, né? A questão da alimentação. Tem sempre aquela chargezinha ali na rede social que fala assim: a gente é o que a gente come. Sim. Né? E isso é real mesmo? Sim, basicamente é a verdade, né? Uhum. Ali, só que infelizmente envolve as nossas escolhas, Sim. que passam pelas nossas emoções. Uhum. Então, a nossa razão nos diz o que nós devemos consumir, mas as nossas emoções muitas das vezes acabam ganhando, né? Eu escutei até uma pessoa falando assim pra mim: o que tem a ver ansiedade e alimentação? E eu fiquei assim, gente, das duas uma. Quando você tá ali ansioso, por exemplo, ou você vai comer muito, ou você não vai querer comer nada. É sempre dois extremos, né? Sim, é bem isso. E a ansiedade, ela causa, às vezes, esse descontrole nas emoções que acaba levando no excesso. Uhum. E a pessoa leva esse excesso tanto no doce ou naquele alimento mais gorduroso, na fritura. Então, as emoções, sim, elas desbalançam e acabam influenciando muito na nossa alimentação. Entendi. Você trabalha mais assim com qual área? Mais essa área Na nutrição também tem, assim, essas áreas mais específicas, né? Acho Sim. que tem a UAN, que você trabalha ali dentro da cozinha, Isso. né? Seja em empresa ou em escola. Tem a outra parte clínica. Isso. Você trabalha com qual área? Mas a clínica. Também atuo de vez em quando na UAN, na alimentação coletiva, porque tudo envolve alimentação, tudo envolve nutrição. Então, eu acho importante o nutricionista ele estar assim, nesses cenários, mas o meu coração ele é mais voltado para a clínica. É a clínica, né? A clínica. Eu também, como psicóloga, a clínica ganhou meu coração. Eu tinha até um pezinho assim na hospitalar, mas aí depois eu fiquei, não, gente, é a clínica, não tem jeito, não tem pra onde correr, né? E a alimentação, como que ela influencia aí no estado emocional das pessoas? Então, nós começamos a nos alimentar muito com o nosso vínculo emocional. A nossa primeira alimentação vem, né, da amamentação, que já tem esse vínculo materno, ou até mesmo com aquela pessoa que está ali nos fornecendo aquele alimento. E conforme a alimentação da nossa família, nós vamos criando esse padrão alimentar. Muitas das vezes ele pode ser correto para a nossa saúde, mas na maioria das vezes, infelizmente, não é. Então, acaba estando muito atrelado às nossas emoções, aquela memória afetiva à nossa alimentação. Sim, e quando a pessoa ela já sofre de um transtorno alimentar, como que a alimentação, então, ela interfere aí? Ela acaba influenciando negativamente, porque a pessoa, até ela ter essa consciência desse transtorno, leva um tempo. Sim. E justamente até ela ter essa consciência do diagnóstico, né, que ela precisa desse acompanhamento, e ela começar o tratamento, tem todo aquele malefício que essa alimentação errada já pode ter ocasionado no organismo. Voltando lá do princípio, o que são os transtornos alimentares? Então, os transtornos alimentares nós podemos, classificar como toda a desordem daquilo que seria o mais natural possível. Então, tanto tem essa questão pro apelo para o doce, mas também temos algumas situações que são mais delicadas, como a questão da bulimia, que são já transtornos assim mais conhecidos, né? Sim. A bulimia, a anorexia, que são transtornos que também trabalham com o cognitivo do paciente. Então, ele tem essa distorção da imagem e com a alimentação ele consegue sim se alimentar, mas ele não consegue ter os benefícios dessa alimentação por conta desse transtorno, aí acaba tendo todo o malefício na saúde física também, além da psicológica e da emocional. É porque a pessoa come ali, se ela está realmente com aquele transtorno, o que coloca para vomitar é a bulimia. Bulimia, isso. E aí a pessoa come, logo em seguida ela vai para o banheiro, ela bota para fora, ela não absorve nada, não absorve nutrientes, minerais, nada. E até a família, quem está ali mais próximo, conseguir verificar esse transtorno é delicado, porque a pessoa ela consome normalmente, assim, mais críticos que começa a ter uma restrição. Sim. Mas quando a pessoa está ali no início, ali do desenvolvendo nesse transtorno, até mesmo no meio, ela consome ali normalmente, ela sai com os amigos, tem uma vida normal. Então a pessoa vai ao banheiro e ali, infelizmente, ela acaba colocando para fora, vomitando tudo aquilo que ela consumiu. Mas para as pessoas que estavam com ela à mesa, tá normal. Tudo normal. Diferente, por exemplo, da pessoa que sofre de anorexia, que já tem ali visível Sim.
aquele emagrecimento anormal. Sim, já tem os sinais visíveis, né? Então, geralmente, pessoas que já são mais magrinhas, elas já passam por isso em casa, né? Ah, você come tão pouquinho, você tá tão magrinha. Às vezes não tem nada a ver com o transtorno alimentar. Às vezes é do biotipo mesmo da pessoa. Sim. E tudo isso, assim, a gente consegue conversar para poder a pessoa conseguir estar ali no limiar mais possível, né? Da saúde, né? Ser saudável. Mas nessa questão da anorexia, você consegue perceber que, além desse emagrecimento visível, a pessoa ela não consome nada. E quando ela come, ainda que seja algo pequeno, né? Vou colocar um exemplo assim muito comum, que é a metade de um pão, ela tem a impressão que ela consumiu 5 pães. Ela se sente cheia. Então... É porque ela já não está acostumada a comer. Exato. Ela já se restringe de comer. Sim. Então, um pouco que ela come, parece que ela comeu um elefante. Exato, sim. E falando bioquimicamente, o nosso organismo, as nossas células, elas também vão reduzindo esse trabalho, porque elas não estão sendo ali utilizadas e estimuladas, né? Sim. A esse nível. Por isso que também tem essa questão, né? Da digestão, que ela come pouco, consome pouco, mas ela tem a impressão de ter consumido muito. Um termo que eu escutava muito quando eu era pequena, até minha mãe até falava isso. Não sei se era verdade, eu tô me recordando disso aqui agora. Minha mãe falava assim, porque eu também sempre fui muito magrinha, mas era mesmo questão de biotipo, né? E aí minha mãe falava assim pra mim, você precisa comer, que se você não comer, seu estômago atrofia. Isso é verdade? Ou não? Então, nosso estômago ele é um músculo. E sim, ele tende, sim, não chega a atrofiar, mas o paciente ele pode acabar desenvolvendo gastrite, né? Por conta do ácido estomacal, ele está muito tempo ali no estômago e não tem nenhum alimento para ser digerido. Sim. Então, alguns pacientes chegam a desenvolver, sim, gastrite, mas chegar a atrofiar, assim, é um nível muito, muito extremo. Entendi. Acho que minha mãe queria causar medo em mim. E nessas questões dos transtornos, está envolvido somente em relação transtornos alimentares, tem a ver somente mesmo com comer a comida ou tem algo mais além? Não, mais além. Tem também a seletividade de certos alimentos. Não chega a ser como um transtorno, mas a gente trata, às vezes, na clínica, né, com gestantes, algo que até se chama como picamalácia, que é um paciente, ele começa a desenvolver desejos por alimentos também que não são comuns, como sabão em pó, tijolo. Gente. Então, tudo isso está envolvido e não é uma restrição alimentar. O paciente, ele não tem uma compulsão, né, por aquele alimento, mas acaba influenciando devido ao estado emocional, enfim, algumas questões. E aí, uma dúvida aqui à parte, dentro do podcast. Por que as mulheres grávidas, às vezes, têm esses desejos um pouco incomuns? Um pouco não, completamente incomum, né? Então, a maioria dos casos, cada caso é um caso, mas a maioria dos casos é alguma deficiência ali nutricional e o nosso corpo, ele está tratando como se fosse uma fome oculta. Mas e se ela quiser comer sabão? Então, o que é isso? O nosso cérebro, ele nos prega algumas peças, né? Então, esse é o cérebro alertando para ela que ela está com falta de algo. E só que esse algo, o cérebro, ele não fala para você, olha, tá faltando B6, tá faltando B1. Então, quando ela olha para algo, ela começa a sentir desejo, por exemplo, daquela estante, pela madeira. Mas não é a madeira em si, é o seu cérebro já indicando que você precisa consumir um determinado tipo de alimento. Só que ele não desmitifica, né, para você ali naquela hora qual alimento que é. Tá vendo, gente? Essa é interessante. Eu já ouvi falar assim, pessoal, principalmente assim, da roça, né? Falava assim, tava com vontade de comer barro. Aí, sabe aqueles filtros de barro? Minha mãe contava que, acho que era minha avó, não lembro. Foi naquele filtro, aí foi lá na beirinha do filtro, aí quebrou a beirinha do filtro assim, comeu. Disse que foi a sensação mais gostosa da vida. Sente uma satisfação, né? Porque o que o cérebro ele quer a compensação daquilo que ele está em necessidade. Então, quando você consome aquele alimento, todas as endorfinas ali, as enzimas, né, da sua alimentação, elas são liberadas. Então, o cérebro fala assim, poxa, consegui obter o nutriente. Só que, na realidade, não. Não era aquilo. Exato. E outro mito é que muitas pessoas acreditam assim, se minha mãe comeu barro, se minha mãe comeu sabão em pó, eu também vou comer porque é da genética. Não, isso é mito. É um mito. Que coisa! E nos últimos anos, tem aumentado o número de pessoas com transtornos alimentares? Sim, principalmente, né, os jovens, adolescentes, muito por conta, né, da mídia, a influência, que eles são bombardeados, né, por estereótipos. Então, tudo isso acaba acarretando nesse transtorno alimentar. Por isso que é muito importante o trabalho multidisciplinar, tanto da nutrição, com a psicologia, né, com o médico, com o psiquiatra, todos unidos ali para melhorar a saúde do indivíduo. Então, nesses pontos, quando a pessoa está com transtorno alimentar, você não trabalha sozinha. Não. Tem toda uma outra equipe ali por trás. Não só no transtorno alimentar, né? Eu não gosto de trabalhar sozinha, porque a saúde é como um todo. Sim. Então, eu preciso do médico, o médico precisa de mim, eu preciso do psiquiatra, eu preciso do psicólogo, eu preciso do profissional de educação física ali, do personal trainer, todos trabalhando em conjunto para a saúde do paciente. Sim.
Então, seja no transtorno alimentar ou qualquer outra situação, é necessário, sim, ter esse suporte, né? Essa equipe. Ainda que eles não se encontrem, né? Não sentem à mesa, não vão discutir aquele caso do paciente, mas é importante, sim, ter essa ligação. Uma coisa que a gente sempre leva, assim, quando a gente fala de anorexia ou de bulimia, sempre me vem à cabeça bailarinas. Por quê? Acho que é porque tem que ter aquele corpo perfeito para estar ali dançando. Sim, sim. Mais longilíneo, né? Mais guio. Tem a questão também dos famosos, assim, quem trabalha muito com a imagem, né? Quem trabalha mais com a imagem, e hoje por conta, né, das mídias sociais, dos influencers, então acabou uma expansão nessa questão, nessa necessidade de você sempre estar bem, de você sempre ter um físico, um estereótipo adequado para aquela posição. Só que muitas das vezes é a sua mente que está dizendo que o seu físico, o seu estereótipo tem que ser daquela forma. Tanto a questão da bulimia, da anorexia, mas também tem um outro transtorno alimentar chamado de vigorexia, onde a pessoa ela tem já um estereótipo legal, ela tem uma massa muscular adequada, mas ela não se vê daquela forma, ela precisa de mais. E acaba também gerando esse transtorno, porque a pessoa acaba mudando a alimentação. Então é completamente diferente da anorexia. Oposto, sim. É o oposto. Sim. Nunca tinha ouvido falar, tá vendo, gente? Aprendendo. E quais são os maiores desafios, assim, nutricionais, quando se trata de anorexia, bulimia, ou até desse outro transtorno que você falou, qual é o nome? Vigorexia. Vigorexia. Quais são os maiores desafios nutricionais? São aquelas quantidades, né, de ingestão recomendada diária, porque o paciente, ou no caso da bulimia, ele não está conseguindo absorver, então se ele já tem aquele malefício da questão, né, do vômito, desse trato intestinal tá ali mais inflamado, mais lesionado. Tem a questão da anorexia, que o paciente ele não consome de forma nenhuma, então precisamos ver métodos assim para que ele consiga obter esses nutrientes, seja através de cápsulas, né, de suplementos, ou, seja orais, líquidos ou até mesmo, né, em cápsulas. E na questão da vigorexia, fazer o paciente entender que o que ele já consome já é o suficiente, ele não precisa de mais, porque todos os excessos eles vão trazer, né, malefícios para o nosso organismo. A água demais vai matar a planta. Exato, exato. Então, você consumir demais, um exemplo assim bem básico, a proteína, você colocar muita proteína no seu organismo, você vai acabar lesionando o seu fígado, os seus rins. E aí vem o risco até de dietas que a gente vê na internet. Eu conheço uma pessoa que tem feito a dieta da proteína. Passa aí 15, 20 dias só consumindo proteína. Não consome mais nada, não consome carboidrato, não consome mais nada. Qual é o risco, por exemplo, de uma dieta assim? Nossa, essa dieta, ela chega um pouco, né, a cetogênica, dependendo de como que é feita. Ela tem, sim, seus benefícios, mas é aquilo, cada organismo ele vai responder de uma forma. E algo muito importante é o nosso cérebro, ele consome cerca de 70% da glicose que a gente consome. Então, uma pessoa, assim, sem um acompanhamento médico, sem ter ali um resquício, tudo direitinho, tudo pesado ali, as medidas certinhas, ela corre um risco de desenvolver tanto transtornos como questões também mais graves, porque o nosso cérebro, ele não consegue receber uma outra fonte, né, de energia, a não ser da glicose. Ele se vira ali com o que a gente chama de corpos cetônicos, entrando um pouquinho na área da bioquímica, mas esses corpos cetônicos são tóxicos para o cérebro. Tanto que é bem comum quando as pessoas fazem dietas assim, que elas tiram o açúcar, tiram o carboidrato totalmente, elas ficam mais estressadas, elas sentem mais dor de cabeça, porque isso para o cérebro é um perigo. Ele não aceita bem. Exato, ele não tolera muito bem. E o carboidrato, né, a glicose, ela está envolvida em diversos sinais, enfim, e enzimas do nosso corpo, ela passa por processos metabólicos, então ela é importante. Por isso que para você fazer um tipo de dieta assim, mais restritiva, é muito importante você estar acompanhado de um profissional sério, que não segue assim as modinhas, né? Não é porque está dando certo para uma pessoa que vai dar para outra, enfim. É algo muito delicado que você precisa entender de cada caso em um caso. E uma coisa que eu gosto muito de esclarecer, toda restrição ela vai te levar a uma compulsão. Você consegue restringir, tirar por um tempo. Mas aí, quando você voltar a consumir, aí você vai querer compensar todo aquele tempo que você não estava consumindo. Vai querer consumir muito mais do que você consumiria normalmente. Exato. Então, aquele benefício que você conseguiu ali emagrecer aqueles 3, 4, até 5 quilos, dependendo da dieta, até 10 quilos, que tem algumas que prometem, sim, essa perda bem grande, bem volumosa, depois você consegue recuperar, às vezes, em uma semana. Então, esse sacrifício que você teve... E não só os 10 quilos, vai recuperar 15. E esse sacrifício que você passou, que você causou um estresse metabólico no seu organismo, mexeu com todos os seus órgãos, será que valeu a pena? E se você começar a diminuir um pouquinho, você colocar o que de fato o seu organismo necessita, você não consegue alcançar esse objetivo que você tanto deseja. É de se pensar. É sério, o negócio é sério. E esses transtornos, será que eles são apenas por motivos emocionais e psicológicos ou não? A maioria, sim, né? Hoje a gente trata muito com essa palavra do gatilho, né? Porque a alimentação, ela
está muito inserida nas nossas emoções. A gente já começa a se alimentar com essa relação, né, emocional muito intrínseca, muito forte. Mas também tem deficiências nutricionais que acabam acarretando e levando, assim, a esses transtornos. Entendi. Então, daí vem porque você não trabalha sempre sozinha. Sim. Né? Você vê a parte nutricional e entra um psicólogo, talvez até um psiquiatra ou um neurologista, para ver toda a outra parte emocional e tudo mais. Sim, sim, é super importante, porque senão nenhum tratamento vai dar certo, vai fazer efeito na vida do paciente, você vai ficar enxugando gelo. Exato. É até o que a gente fala muito também na psicologia, né? Por exemplo, tem pessoas que elas não gostam de tomar remédio para depressão ou para ansiedade. E aí eu falo, mas por que você não gosta de tomar o remédio? Ah, é porque senão eu vou ter que tomar o remédio pro resto da minha vida. Não, não é assim. É um tratamento e daqui a pouco você vai se ver livre dele. E eu sempre falo que é uma coisa que complementa a outra. A terapia, ela complementa a medicação. E a medicação, ela complementa a terapia. Porque a medicação, ela vai cuidar do quê? Dos sintomas. Sim. E a terapia, ela vai cuidar do problema em si. Então, se você só tomar a medicação, quando você tirar, o problema ainda está lá. Se você só tratar na terapia, quando você parar a terapia, os sintomas estão lá ainda. Né? E até vai ser difícil a gente tratar na terapia o problema, sendo que os sintomas estão ali a todo vapor. Sim. Então, a gente precisa de uma coisa complementando a outra, né? E é exatamente a mesma coisa. Na nutrição, ela vai trabalhar da forma nutricional, vai trabalhar com a questão dos alimentos, da dieta e tudo mais. E aí entra um psicólogo, o psiquiatra ou o neurologista para tratar dessas outras questões que são realmente transtornos psíquicos, né? Sim, sim, mexe, né, toda a neuroquímica ali do cérebro. Por mais que os nutrientes eles estejam envolvidos, né, eles são necessários, os aminoácidos, né, principalmente ali o carboidrato, como eu falei sobre essa questão, né, da glicose para auxiliar ali na absorção, mas a nutricionista, ela vai tratar do alimento e sim, com uma especialidade em fitoquímico, né, ela consegue sim fazer uma prescrição, mas precisa do médico para algumas dosagens maiores, porque aí sim tem essa necessidade, né, de você passar para o colega. Por mais que você conheça dos medicamentos também, o nutricionista ele não pode prescrever medicamentos ansiolíticos. Psicólogo. Nada do tipo, exato. Então, assim, nós percebemos a necessidade, nós encaminhamos para o profissional. Mas a nossa parte nutricional, nós vamos compensar ali, vamos suplementar e, se necessário for, até escreve no encaminhamento para o profissional, porque aquilo, ele sabe, por exemplo, o psiquiatra, ele sabe de tudo aquilo que envolve a psiquiatria. Aí a nutrição, a questão dos nutrientes, aí já cabe a nós como nutricionistas, passarmos para ele, olha, eu estou vendo que essa baixa aqui de B1, por exemplo, a tiamina, que é muito importante. Na fase do aprendizado, o complexo B, ele é excelente para memorização, para aprendizagem, né, da criança. Então, tratar crianças também é uma coisa assim, uma vertente mais delicada, que passou por abuso, enfim. Então, você pode escrever ali no encaminhamento e fazer esse trabalho conjunto para que haja sucesso na vida do paciente. É isso aí. E ali tratando-se da anorexia, como que eu diferencio uma dieta restritiva da anorexia? Então, uma dieta restritiva, como o exemplo que a senhora pontuou, da questão da proteína. Então, o paciente ele consegue se alimentar sim, ele tem os horários dele e ele só consome aquilo. Ok. A anorexia, ele já não vai conseguir consumir nada. Até a água. Tanto que essa é uma crença muito forte em pacientes que têm anorexia, que eles falam que a água engorda. Eles tomam um copo de água e eles vão se olhar no espelho. Então, naturalmente, tem sim uma protuberância, digamos assim, do abdômen, até porque eles já são bem emagrecidos, exato, eles já são bem emagrecidos, então fica visivelmente, quando bebe a água, tem essa, com perdão da palavra, essa dilatação do estômago, que é um músculo, né, um balãozinho, você encheu, ele vai dar essa inflada. Então, quando eles percebem isso, nossa, já engordei 5 quilos. Bate um desespero. Exato. Bate um desespero. Bate um desespero. Pra vocês verem, né? Como que o negócio não tá só assim no físico, mas tá na cabeça. Sim. E eu acho... Tem sempre aquelas imagens que aparecem em redes sociais, né? A pessoa, às vezes, normal, corpo normal, mas aí ela se olha no espelho... Sim. Não, quer dizer, ela muito magra, e aí ela se olha no espelho, mas ela se vê gorda. Sim. Essa distorção da imagem, né? E isso é causado pela... mente. Exato. A mente dela tá fazendo ela ter essa distorção. Exato. E é algo que a gente não consegue tratar no consultório falando sobre alimentação. Porque o paciente, até ele passar pelos processos de aceitação que ele tem um transtorno também, então isso é com o nosso colega psicólogo, é na terapia, que ele vai começar a desenvolver e descobrir aonde foi o ponto de start, né? O ponto inicial, que isso começou a influenciar na vida dele. Ele começou a ter esse parâmetro distorcido. E não adianta
você tratar tudo se ele não entender que ele tem aquele problema. Não adianta. Por exemplo, na área hospitalar, quando chega assim, em casos muito graves de pacientes anoréxicos, eles são internados. Então, eles passam para alimentação, né? Ou via sonda naso, né? Ou então eles chegam até a fazer um procedimento cirúrgico, que eles colocam uma sonda já diretamente no estômago. Nossa. Ou no intestino, exato. Porque eles não conseguem consumir. Porque precisa absorver nutriente de algum jeito. Senão, de alguma forma, infelizmente, esse paciente vai vir a óbito. Porque precisa desses nutrientes, precisa do básico. E tem gente que acha que isso é frescura. Pois Olha a palavra que ela usou, vir a óbito. Então, sim, uma pessoa que sofre com anorexia, ela pode vir a óbito, porque ela tem um déficit de nutrientes muito grande. Exato. Ela não consegue consumir, então o nosso organismo, ele precisa, o nosso coração, ele precisa ali, por exemplo, da glicose, enfim, de diversos nutrientes para ele continuar batendo e continuar nossas funções, né, que a gente não tem o controle, mas elas estão trabalhando ali a todo momento. Exato. E já se tratando da bulimia, a imagem que a gente tem assim é vômito. A bulimia se resume somente em vômito, por exemplo? Na maioria dos casos, sim, mas tem alguns pacientes que também têm outras síndromes da regurgitação. Então, são pacientes que eles consomem, mas eles não chegam a colocar para fora, mas eles trazem à boca novamente o alimento, eles ficam ali mastigando e depois eles engolem novamente aquele alimento. Então, tem essa vertente, mas a principal mesmo da questão da bulimia é essa questão. Consumi e fui, né, no vaso sanitário e vomitei. E como que o paciente, como que chama? Bulímico? É, bulímico. Como que ele se enxerga? Porque ele já não é magro ao extremo como anoréxico. Mas como que ele se enxerga? Então, muitas das vezes ele se enxerga também fora do padrão, né? Precisando, sim, perder peso. Mas eu percebo uma culpa muito grande quando ele se alimenta. É uma culpa de que ele não deveria ter comido tanto. Tanto que alguns pacientes que são anoréxicos, eles acabam, né, desenvolvendo, bulêmicos, eles acabam desenvolvendo anorexia justamente por isso. Que eles têm essa mentalidade, né, eles conseguem perceber que eles estão comendo, mas na cabeça deles, eles estão recebendo como se eles estivessem comendo demais, além da conta. Entendi. E quais são os sinais que alguém pode estar desenvolvendo ali um transtorno alimentar? Porque é algo que tem que ser observado desde o início. Sim. Se a gente observa desde o início, acho que não só a pessoa que está sofrendo, que poderá sofrer um transtorno alimentar, mas as pessoas que estão ali ao redor dela, observar. Talvez você que está em casa assistindo, você é pai ou mãe de um adolescente, por exemplo, isso é mais comum na adolescência, mas isso também afeta crianças, né, e adultos também, mas é mais comum na adolescência. Mas assim, quais são os sinais que eu posso captar ali, talvez até para tentar ajudar o meu filho, minha filha? Então, você perceber os horários, né, da refeição, algo que é muito importante você procurar fazer as refeições em conjunto, é algo que a nossa vida hoje em dia corrida, né, no cotidiano a gente não consegue, mas você se colocar à mesa, você observar o que ele está comendo, você observar se toda vez, não é um caso esporádico, né, mas toda vez ele acabou de comer, ele vai no banheiro, então você já verificar o porquê que ele está indo ao banheiro, quais são essas idas. Pacientes que são, né, bulêmicos, eles possuem na mão algumas feridinhas, e que feridinhas são essas? Foi porque de tanto eles colocarem, né, o dedo na boca para forçar ali o vômito, eles acabam com o dente machucando essa parte aqui da mão. Então, isso é um sinal clínico que a gente consegue observar. Quando o paciente, ele não é só magro, né, por conta, né, do biotipo, enfim, mas a gente já percebe porque é muito visível e conseguimos ver essas escarificações, né, esses machucadinhos nas mãos, a gente já observa a questão dos dedos estarem mais amarelados, a ponta dos dedos. Então, esses já são sinais de que esse paciente, ele está induzindo o vômito. E o principal é você procurar ter uma conversa, porque ninguém desenvolve um transtorno do dia para a noite. Sim. Geralmente são processos que foram acontecendo, são emoções que essa pessoa ela foi reprimindo, e quanto mais você conseguir conversar com essa pessoa, seja o seu filho, o seu amigo, para conseguir colocar para fora aquelas emoções e, claro, procurar um profissional, que sempre é a melhor pedida também. Você como amigo, como familiar, você vai conseguir ajudar, mas sempre caminhar para um profissional que vai ser o melhor para a vida dessa pessoa. E sem contar que a pessoa está ali sempre reclamando do corpo dela. Sim. Talvez ela não queira nem ficar ali junto com amigos, sair, a vida social dela começa a ser afetada. Tudo isso tem que ser observado também. Sim, tudo isso influencia, né? Porque todos nós precisamos comer. E esse ato de comer, ele envolve
tanto essa questão, né, esse afeto, tanto também uma questão social. Uma reunião de empresa, por exemplo, aí essa pessoa ela nunca está presente, ou quando ela está presente, ela consome muito pouco ou não consome nada. Então, você precisa verificar. Tem a questão, sim, das crenças, né, da religião influenciar na alimentação, tudo isso, mas esse caso é um transtorno. Então, significa que essa pessoa ela está sofrendo, ela está passando por algo, ela está precisando de ajuda e ela não está sabendo como pedir ajuda. E muitas das vezes isso se manifesta através, né, da saída no banheiro para vomitar ou através dessa repulsa, né, por alimentação. Então, essa pessoa ela está precisando de ajuda, mas ela não está sabendo pedir. Então, cabe a nós também observar esses sinais e conseguirmos ajudar, né? E comer por tédio, tristeza, decepção, isso também é um sinal de transtorno? Não, isso é um sinal de que você é um ser humano, que você passa por emoções, por situações da vida, né? Que vão te levar a isso. O que não pode isso virar um ciclo vicioso. Todo dia essa pessoa tá mal. Todo dia essa pessoa quer descontar, quer comer um pote de sorvete. Aí já começa, né? Um caso, um término de um relacionamento. Questões assim, traumáticas, a gente sabe que é normal. O ser humano, ele vai procurar, o cérebro, ele vai procurar uma forma de compensar aquela dor que ele está sentindo. Que não é uma dor física, mas é uma dor emocional. E a comida é prazerosa. Comer é prazeroso. Exato. Então, o cérebro ele vai procurar isso. Algumas pessoas vão dormir além da conta, porque o cérebro ele quer compensar essa dor que ele está sentindo. Mas, quando essa compensação passa 3 dias, 7 dias, acaba virando um hábito, aí sim é preocupante. Se torna um transtorno. Pode se tornar um transtorno. Sim. Pessoal, questão de alimentação não é só comida em si, né? Mas tem toda a questão também mental ali envolvida, né? E o programa de hoje está muito interessante. Transtorno alimentar não é só algo ali relacionado à comida em si, porém, tem muita coisa aqui, ó, que vem desde a nossa cabeça, desde ali do seu pensamento, das suas emoções, ou seja, emoções geram tudo na nossa vida, não é mesmo? Sim. E me diz uma coisa, as emoções, os transtornos alimentares podem atingir qualquer pessoa? Qualquer um Sim. pode ter? Homem, mulher, adulto, criança, adolescente, idoso, Sim, qualquer independente pessoa. de faixa etária, independente de gênero, somos seres humanos, temos emoções que elas podem sim sofrer, né, um abalo ali, ficarem descontroladas e nos levarem a um transtorno alimentar e a diversos outros tipos de transtornos também, né? Acontece isso, mas a alimentação atinge todo tipo, toda a faixa etária, todo gênero. Não tem uma pessoa específica, né? Mas não tem uma pessoa específica, mas com mais frequência, assim. As mulheres. As mulheres e, no caso, né, os adolescentes, devido a essa facilidade, a acesso à informação que eles têm, né? Todo momento você recebe uma mensagem, você recebe uma imagem. O Instagram, hoje em dia, enfim, que virou, né, as redes sociais, virou uma vitrine de vidas perfeitas que não são tão perfeitas assim. Então, entra a questão comparativa. As pessoas começam a associar que a vida delas não são tão boas quanto daquelas pessoas que elas admiram, que elas seguem, e elas começam a compensar. Já que eu nunca vou conseguir chegar nesse padrão, então, para mim, não tem saída, não tem jeito mesmo, eu vou comer aqui esse fast food, eu vou, né, me enfiar nesse pote de sorvete, que a vida que eu tenho é isso, é hoje e é o que basta. E sem contar que o público feminino está sempre naquela comparação. Sim. Né? Se eu tenho uma amiga que ela tem um corpo, que ela é um pouco mais magra do que eu, já gera aquela comparação. Poxa, tô acima do peso porque a fulana já tá melhor. Sim. Ou então, vejo na televisão, rede social, aquela influenciadora que está com aquele corpo perfeito, mas a gente nem sabe que aquilo ali é tudo plástica, né? E eu aqui vou ter que fazer uma dieta para tentar me encaixar naquele corpo que eu não vou conseguir. Tudo isso vai gerando essas coisinhas na cabeça. Sim, esses processos, esses gatilhos, né, que acabam, ao invés de influenciar para você ter uma melhora na sua vida, você procurar uma atividade física, assim, você melhorar, mas não, as pessoas procuram acessos mais rápidos para conseguir aquele resultado. E esse que é o problema, essa busca por esses acessos que acaba, né, transtornando e virando, né, um transtorno futuramente, porque a pessoa ela não tem esse controle, ela não tem esse conhecimento, então ela acaba indo, né, para essas dietas muito restritivas. Sim. E o seu cérebro ele acaba se condicionando a isso. Sim. Né? Ele busca por uma sobrevivência e você consegue até adquirir um certo prazer por aquela alimentação depois, né, de um período. Então, seu cérebro ele recebe aquilo ali como algo normal, você estabeleceu um padrão. Então, as pessoas que estão fora desse padrão que estão erradas e não você. E a gente tem que tomar cuidado com o que a gente faz. Porque tem muita coisa que vai prejudicar a gente muito, muito, muito. Uma vez eu vi no YouTube
Uma senhora, uma jovem senhora, prometendo que a pessoa iria emagrecer não sei quantos quilos se bebesse aquilo dali. Gente, ela jogou tanta coisa. Já deve ter visto esse vídeo. Sim, Você sabe o que eu tô falando. Sim. Ela jogou tanta coisa dentro do liquidificador. Sim. Eu acho que só de ameixa, ela deve ter jogado umas 10, 12 ameixas. Eu já fiquei assim, meu Deus do céu, se ela jogou tudo isso de ameixa, e a ameixa solta o intestino. Sim. Quando eu fui ler os comentários, é cômico. Sim. Chegou a ser cômico. Sim. Porque eu não sei o que foi pior. Se foram as pessoas realmente acreditarem e fazerem aquele desafio Sim. ali que ela estava passando, ou se foi ela, naquela cara de pau, mentir para as pessoas dizendo que aquilo dali realmente ia fazer efeito. E ali a gente começa a ver a que ponto chegam as pessoas de ir fazer algo que alguém falou na internet. Exato. Em busca só do corpo perfeito. Infelizmente, na internet hoje em dia é uma terra de ninguém. Qualquer pessoa consegue colocar um conteúdo ali e ser validada por aquele conteúdo. Sim. Só que aquilo, você pode conseguir um resultado, dependendo do caso, você até consegue, porque você está restringindo as calorias, né? O seu organismo de receber aquelas calorias, então automaticamente você vai ter um processo de emagrecimento. Sim. Mas esse processo, será que está sendo saudável? No caso desse vídeo, por exemplo, ela prometeu, sim, você vai desinchar, porque você vai perder líquidos, você vai passar algumas horas, né, no banheiro. Desintegrando já no banheiro. Exato, você vai passar algumas horas ali no banheiro. Será que vale a pena você passar o seu intestino por todo esse estresse, por algo que você vai conseguir reduzir algumas medidas, mas provisoriamente? E outra questão, né, muito grave, algumas substâncias que ela usou ali, né, tem uma determinada, que ela pode se vir a causar câncer ao paciente. Claro, consumir a primeira vez, vou ter câncer? Não. Mas é uma questão crônica, porque a pessoa vai fazer a primeira vez e ela vai ver que vai dar resultado, então ela vai querer fazer sempre. E você ficar expondo o seu organismo a esse tipo de substância sempre que causa um malefício. Não vai ser saudável. Exato. Igual a questão dos chás, dos sucos que são detox. Sim, eles ajudam sim nesse processo do seu corpo, mas não é aquele chá que você vai tomar uma vez pela manhã e pronto. Você vai ficar detoxificado. Tem gente que faz as garrafas e passa o dia todo tomando o negócio. Sim. Aí fala assim, não, ele é ótimo porque ele é diurético. É líquido. É líquido. Você está colocando líquido para dentro, automaticamente o seu corpo ele vai falar assim, nossa, preciso eliminar. E como que você vai eliminar? Através da urina. Então, gente, água. Água, você bebeu água, você vai urinar. Você bebeu um chá, você vai urinar. Você bebeu um suco detox, você vai urinar. Você vai ter essa necessidade. E automaticamente você vai desinchar? Sim, porque muitas das vezes nós acabamos retendo líquido, principalmente as mulheres, né? Sim. No período menstrual, isso é normal, isso é comum. Claro que o excesso não, né, gente? Estamos falando assim de questões... Da normalidade. Exato, dentro da normalidade. Então, automaticamente, você vai consumir mais água, você vai estar mais hidratado, o seu corpo, as suas células vão conseguir fluir melhor dentro da sua corrente sanguínea, então você vai ter essa sensação de bem-estar, você vai sentir a sua roupa caindo melhor, porque sim, você vai reduzir algumas medidas. Agora, perda de peso, aí não. É outra história. É outra história. Líquido e gordura não tem nada a ver uma coisa com outra. Não tem nada a ver. Ah, mas eu faço a dieta do chá, o desafio do chá em 7 dias, eu consigo sim perder peso. Sim, porque você só está consumindo líquido. Você não está consumindo nada sólido. E quando você vai consumir algo sólido, é muito pouco a questão da caloria. Né? Praticamente, assim, não é um certo, não é um consenso, mas é o básico, né? 2.000 quilocalorias, né, para o ser humano ali durante o dia. Então, se você reduzir para 1.000 quilocalorias durante o dia, automaticamente você vai passar por um processo de emagrecimento. Então, você vai perder, vai reduzir medidas. Mas será que dentro dessas 1.000 calorias que você está consumindo, todos os nutrientes necessários que você precisa para você se manter bem, saudável, você está conseguindo consumir sem a ajuda de um profissional? Ah, talvez não. Mais provável que não, né? E a alimentação? Como que ela influencia no nosso bem-estar, no nosso humor, no bem-estar emocional mesmo em si? Sim, tanto pelo prazer, né, que você sente ao você se alimentar, quanto pela questão dos nutrientes. O nosso corpo, ele é feito de nutrientes. Então, o complexo B, como já foi mencionado aqui, a vitamina C, que é um potente antioxidante. Então, ela vai ajudando nas funções do nosso organismo, que vai nos trazendo essa sensação de bem-estar. Tanto por conta da alimentação, mas tanto por conta da própria função daquela vitamina e daquele nutriente. Então, muitas das vezes você sente, sim, uma depressão, algo, por exemplo, uma substância que é bem conhecida, que ela tem também no feijão, enfim, que algumas pessoas elas conseguem absorver através dele, é o triptofano. Algumas pessoas até chegam a suplementar, enfim. Não vou entrar muito nesse caso, mas só, por exemplo, o triptofano, ele é excelente nessa questão da ansiedade, ele nos ajuda nessa questão colinérgica, na nossa sinapse ali neuronal. Então, você está consumindo algo
e você está tendo um resultado através desse algo que você está consumindo a mais. Como, por exemplo, eu falei do feijão, mas você suplementando, você tem um a mais, né, do que você obteria através da alimentação. Então, tudo isso é uma avaliação que o nutricionista, né, o profissional vai fazer para ver onde você está precisando de algo a mais, de algo a menos, né? E ainda que você restrinja a caloria, mas você vai ter uma outra forma de, né, você obter esses nutrientes para que você consiga, assim, essa sensação de bem-estar, de plenitude. E essa questão também, eu costumo falar, sempre primeiro atendimento, quando a pessoa vem para mim, falo assim para ela, já de cara, quando foi a última vez que você fez um check-up? Ah, tem 2, 3, 4, 5 anos atrás. Eu falo, tá, então você vai fazer um check-up. Por quê? Porque tem gente que chega para mim e fala assim, estou com depressão. Eu estou triste, eu não consigo fazer nada, eu só quero dormir e não sei o quê, não sei o quê, não sei o que lá. Tá bom, antes da gente falar qualquer coisa, eu quero um check-up. Vai num clínico, solicita um check-up e a gente volta a conversar. Aí quando volta, tô com falta de vitamina B12, falta de vitamina D, falta de ferro. Aí eu falo, você não tá depressiva, você tá com falta de vitaminas. Sim. A vitamina B12, a vitamina D te deixa desmotivada, triste. Sim. A falta de ferro te dá um sono danado, Sim. você só quer saber de dormir. Aí a gente começa a suplementar isso, né? Sim. Com a ajuda do nutricionista, o clínico também vai passando tudo que tem que passar e tudo mais, começa a suplementar. Daqui a pouco a pessoa tá 100%. Sim. Aí eu falo, perdi o paciente. Não, que aí vem outras demandas, Sim, né? Vem outras demandas. Mas tem coisa que não é só... também do emocional. Do emocional. Exato. Tem coisa que a gente precisa suplementar vitaminas também. E as pessoas não sabem disso ou não querem entender isso. Até porque tem gente que quando chega para mim eu peço um check-up, demora 4, 5, 7 meses para resolver procurar um clínico para fazer o check-up. Né? E a gente fica ali, como diz o ditado, dando murro em ponta de faca, porque não vai adiantar, a terapia não vai adiantar, porque ela precisa suplementar algumas vitaminas. Exato, e a pessoa até tem uma alimentação ok, né? Ela acredita como ok, mas quando nós vamos avaliar, tem uma ferramenta que nós utilizamos, recordatória de 24 horas. Então, é complicado, porque até o paciente lembrar tudo aquilo que ele consumiu, ou às vezes até ele anota, a gente pede, né, quando ele volta, numa outra consulta. Então, a gente consegue avaliar que tudo aquilo que ele consumiu, na realidade, foram quilocalorias vazias. Tinha, sim, um valor calórico alto, mas não tinha ali os nutrientes necessários. Sim. Então, pode chegar e falar assim, não, doutora, mas eu como ferro e eu como feijão todo dia. Mas será que está sendo suficiente? Exato. Às vezes é o caldo do feijão que rega o arroz. Exato. Fora que é um mito essa questão também do ferro, do feijão. Sim, tem ferro no feijão, mas para a questão da anemia, gente, não. Precisa sim suplementar, precisa de outros alimentos ali compondo a sua alimentação. E sem contar que tem pessoas que têm... O corpo delas já, me corrija se eu estiver errada, tem uma dificuldade de absorver certos nutrientes. Sim. Né? Eu tiro assim, por mim. Desde que eu me conheço por gente, o meu nível de ferro está sempre no limite. Não está abaixo, já aconteceu dele baixar e eu ter realmente uma anemia, mas ele está sempre ali naquele limite, que para mim aquilo já é uma anemia. Mas o médico fala, não, ó, tá no limite, mas vamos tomar aí um sulfato ferroso, vamos comer mais carne, vamos comer mais feijão, vamos comer mais folhagem verde e tal. Quando me manda comer fígado, aí eu já desisto, não desce, de jeito nenhum. Fígado não. Eu falo, doutor, só pode me passar o que quiser, mas o fígado não me passa, não. Mas porque tem gente que já tem uma dificuldade de absorver certos nutrientes. Sim. Então, isso tem que ser observado também. Sim, por isso que o nutricionista, ele pede, sim, os exames, né, de sangue e ele vai avaliar. Porque, por exemplo, o caso da anemia não é só o ferro. Existem vários tipos de anemia. Exato. Eu descobri isso. Existem vários tipos de anemia. A anemia, essa questão do ferro é a anemia ferropriva. Exato. É a mais comum, né? Tanto que é algo que os nutricionistas, eles brincam, que a primeira anemia que quando você vai para um clínico, que é aquilo, ele é um clínico, ele é um geral, tá? Então, ele pega e fala assim, é falta de ferro, prescreve ali o sulfato ferroso, que é o principal, e o paciente não tem essa melhora. Por que ele não tem essa melhora? Porque a anemia não é só de ferro. Tem outros nutrientes ali que contribuem, que trabalham também nessa sua síntese ali das células vermelhas. Mas, por exemplo, a senhora falou da questão do limite, né? Sim. Quando você não consegue consumir alguns determinados alimentos, você não vai ter as enzimas suficientes para que você consiga degradar ali e absorver também esse nutriente. Então, você fica num processo ali que você está colocando nutriente, às vezes, consumindo, né? Colocando dentro do seu organismo, mas não tem células, entendam, células o suficiente para absorverem. Por isso que é necessário você avaliar o paciente como um todo e não somente aquele sintoma que ele está apresentando para você. Porque o paciente, ele chega, como falou da questão da depressão, é aquilo que ele está vendo, aquilo que ele acredita. Sim. Mas cabe a você fazer um mapa e analisar num todo para você saber, não, isso aqui é por quê? É por conta disso? É através disso? Para você conseguir ajudar o paciente, porque tudo que ele quer é ajuda, né? É isso aí.
Pessoas que têm episódios de compulsão. Logo depois desse episódio, ela se sente fracassada. Como lidar com esse fracasso? Então, é por isso que é muito necessária a questão da terapia, né? Porque o paciente, ele vai passar por esse processo. Ele vai ter essa recaída, ele vai ter essa compensação, vai consumir aquilo que ele tanto deseja e depois ele vai sentir, poxa, falhei comigo, falei com a doutora, falei com... Até porque isso é uma coisa a ser aprendido. Não é que você... Não é uma coisa que você escreve e tá feito. É aprendido. Então, você vai fazer, você vai cair, mas aí você tem que prestar atenção. Onde que eu caí? O que foi que eu errei? Não, aqui eu vou corrigir. E aí você tenta e vai fazer de novo. Sim, é um processo. Por exemplo, nós não somos psicólogos, mas quando o paciente ele chega com esse caso, nossa, eu falhei na dieta, ou como eu gosto de falar, né, do plano alimentar, tá, mas por que você o que aconteceu no seu dia que te fez recorrer a isso? Porque geralmente foi isso, foi um episódio. Às vezes chegou atrasado no trabalho, brigou com o chefe, ou foi demitido, algo que mexeu ali com as suas emoções, que te tirou daquele equilíbrio, daquele foco, que pode vir a acontecer, né? Então, você passou por aquilo, veio aquela compensação que você, aquele bem-estar que você aliviou, aquela ansiedade que você estava vivendo, aquele turbilhão de emoções que às vezes você nem consegue nomear, mas aí depois vem o seu cérebro falando assim, caraca, tudo isso que eu fiz não adiantou de nada. Por isso que é muito importante você ir passando por esse processo, porque, poxa, eu vou enfiar o pé na jaca, né? Entre aspas. Então, você consumia um pacote de biscoito, um exemplo, você vai conseguir se doutrinar, né? Para você consumir metade do pacote. E isso já é um avanço, não menospreze os pequenos começos. Exato. Então, se você não tem esse controle ainda de só consumir a metade do pacote, não se cobre. A metade mas trabalhe... é boa? Não, mas já é um começo. Mas já é um começo, mas trabalhe para você alcançar esse objetivo. Falhei no objetivo hoje. Ok, você falhou hoje, mas amanhã você pode continuar. Não é o fim, você pode continuar. Isso é algo muito trabalhado, porque nós sabemos da questão do descontrole das emoções e pode vir gerar um paciente depressivo, até com pensamentos suicidas por conta dessa falha, que o seu cérebro ele precisa de todo esse mecanismo, né, de compensação para que você consiga entender que você está em um processo e você vai conseguir sim chegar nesse foco. Você vai conseguir sim passar por essa fase. Acho que isso não estava no script, mas eu acabei de pensar nisso e eu quero tirar até uma dúvida. Pacientes bariátricos. O paciente bariátrico, ele precisa fazer um acompanhamento psicológico antes da cirurgia. Sim. Né? Aí ele passa pela cirurgia e ele precisa de todo o acompanhamento psicológico também depois da cirurgia. E também o acompanhamento nutricional, porque ele já não tem mais absorção de nutrientes da forma que ele tinha antes, né? Como que se dá, então, um tratamento com pessoas que antes de fazer a bariátrica e depois da bariátrica? Por isso, voltamos, né, com essa tecla do tratamento multidisciplinar. Embora você não sente à mesa com todos aqueles médicos e cirurgiões, mas é necessário você saber qual foi a técnica que foi utilizada para você saber justamente a posição ali do estômago, do intestino que foi removida ali nesse paciente. Okay. Até isso interfere? Até isso interfere. Um exemplo, assim, bem básico, como o da B12. A B12, as pessoas que têm baixa da B12, muitas das vezes é por conta de algum problema no estômago. Porque para a B12 ser absorvida, ela tem um fator intrínseco que é produzido no estômago. Então, no caso do bariátrico, se ele já removeu parte do estômago, automaticamente essa produção desse fator intrínseco já vai ser reduzida e, em alguns casos, vai ficar muito baixa. Então, a absorção para ele via oral já não vai ser tão proveitosa, no caso dele. Por isso que a gente passa para o médico, que aí a B12, por exemplo, a suplementação, quando ela é intramuscular, aí precisa ser do médico prescrevendo. Então, a gente faz uma solicitação, o médico vai analisar e ele vai acabar prescrevendo, porque nós precisamos sim da B12 para diversas funções do nosso organismo. Sim. Mas então, o paciente ele passou pelo processo cirúrgico, veio para o nutricionista, ele já está fazendo, né, aquele acompanhamento. E por que ele precisa continuar, tanto com o nutricionista quanto com o psicólogo? Tem até essa frase que é muito comum nas redes sociais: o que foi operado foi o seu estômago, não o seu cérebro. Então, o seu cérebro ele vai continuar buscando esse prazer, essa compensação nos alimentos. Sim. Mas o seu estômago, que antes tinha um volume, hoje ele não tem mais esse mesmo volume. Não vai caber. E é muito comum a gente ver pacientes bariátricos passando mal depois de comer. Exato. Porque ele não entendeu ainda. Isso se ele não tiver um acompanhamento Isso, certinho. sim. Ele não, o cérebro dele não entendeu que o estômago dele está reduzido. Então, ele só vai colocando comida para dentro, colocando comida para dentro. Daqui a pouco ele vai jogar tudo para fora. Exato. Tanto por uma necessidade, né, fisiológica, de que precisa comer, mas por conta que o cérebro está buscando essa compensação que ele já tinha. Como nós já conversamos aqui, é um processo. Sim. Às vezes essa pessoa ela veio, né, do caso da obesidade, de outras, né, comorbidades ali associadas, durante 12 anos. Então, o cérebro ele está habituado àquela quantidade.
saciedade. Um exemplo, para ele se sentir bem, ele precisa consumir 5 pacotes de biscoito recheado, um exemplo. Então, até o seu cérebro entender que você sente esse prazer, essa satisfação com um pacote de biscoito, isso leva tempo. Muito difícil. Sim, a sua razão, a sua racionalidade, você entende que 5 pacotes é demais, mas o seu emocional, ele pede esses 5 pacotes. Então, como que vai fazer esse equilíbrio? Através da terapia, através da conversa, de casos, né, que precisa, assim, da necessidade medicamentosa, enfim. Mas você precisa, sim, você conversar para você passar por esse processo do entendimento e você se entender que o seu organismo é um, o organismo do seu familiar, daquela pessoa que você admira é outro, você está passando por um processo que é diferente do outro, no caso do bariátrico. E essa eu acho que é a principal palavra, né? É a aceitação. Porque se o paciente ele não se aceitar, ele também não vai entender e receber o diagnóstico. Sim. Então, ele vai continuar com aquele transtorno alimentar, ele vai continuar com aquela necessidade e vai continuar vivendo essa vida, assim, de altos e baixos, né? Nunca conseguindo essa satisfação plena, essa saúde, porque acaba atrapalhando outras questões, né, no nosso organismo, e também essa sensação de bem-estar, que é muito importante para desfrutar a vida, né? E ela vai acabar se frustrando sempre, sempre, sempre. Exato. E existem alguns nutrientes que podem até mesmo combater a ansiedade e a depressão? Sim, que é bem famoso, assim, não é bem considerado um nutriente, né? A questão do chocolate. O chocolate, ele tem, sim, ali substâncias que, quando o paciente ele consome, ele acaba baixando esse nível de ansiedade. Mas também um alimento que foi até mencionado hoje, que ninguém lembra muito, é o alface. O alface, ele tem essa substância ansiolítica. Alface? Alface, sim. Ele tem essa substância ansiolítica. Então, as pessoas que consomem mais alface, elas costumam, né? Ela terem uma disponibilidade maior. Mas não diz que a alface dá sono? É justamente por isso. Justamente por conta disso. Dessa substância específica que ela tem uma atuação, né, no nosso sistema neural, que acaba auxiliando, baixando esses níveis, né, da ansiedade e ajuda nessa questão do sono, tudo. Tanto que tem alguns profissionais que prescrevem, né, sugestionam chá de alface para o paciente quando ele tem, assim, está na crise, né, de ansiedade, ou trabalha, né, com essa questão da insônia. Então, antes de dormir, para ele fazer um chazinho de alface e costuma ajudar. Gente, essa é nova. É. O alface. Até encostei agora. O alface. Não, porque ó, o que eu trabalho também, é claro, assim como nutricionista, psicólogo não prescreve medicação. Mas quando chega alguém para mim e fala assim, Laís, eu não estou conseguindo dormir e tudo mais, o que eu falo? Vai na farmácia, compra uma melatonina, porque não é medicação, ele é um suplemento também. Uma melatonina. Descobri há pouco tempo, tem não sei se é uma florzinha, não sei, chama valeriana, que dá para fazer o chá também. Sim. Chá de valeriana, vai fazer você se acalmar, você vai dormir melhor. Agora é nova, chá de alface. Chá de alface, Tem em casa alface, faz o chá, bebe e dorme. Essa é nova, tá vendo? Sim, é uma alternativa, né? Claro que a questão da palatabilidade, assim, não pode ser não ser tão aceitável, né? A questão do gosto ali, do sabor. Mas você pode fazer um chazinho de erva cidreira também. E algo que eu costumo falar muito com pacientes. Nós precisamos ter um momento do dia que se chama do ato de passarinhar. O que é isso? É você simplesmente sentar e você contemplar algo, seja ali a sua alimentação, aquela refeição, uma janela, uma paisagem bonita, porque você precisa ter aquele momento ali do seu cérebro para ele desconectar, desligar do estresse do trabalho, às vezes até mesmo de casa, das suas funções. Você fala assim, não, esse é o momento em que eu preciso, é o meu momento, é o momento que eu vou ficar aqui calma, que eu vou ter esse meu momento de prazer. Você precisa ter esse momento para você conseguir descarregar tudo durante o dia, porque o dia ele nos cobra essa agilidade, essa aceleração. Sim. Isso acaba nos fazendo mal, porque implica no sono, implica na alimentação, implica na nossa bioquímica, né? Porque a nossa fisiologia acaba sendo acelerada também, porque a gente não consegue dormir, o sono reparador. Então, você percebe que através de uma coisa influencia no todo, na nossa vida. É isso aí. E o que a palavra de Deus fala pra gente a respeito de comer? A gente estava aqui conversando no intervalo e olha só, lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, fala assim, ó. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, tem gente que fala, não posso comer, comer é pecado. Realmente, o pecado da gula, sim. Você comer além do que você precisa, além do que o seu corpo permite, isso sim é pecado. Mas o comer, o beber água, beber suco, né, coisas saudáveis, isso tudo a gente tem que fazer também para a glória de Deus. Fazer para a glória de Deus. Até lembrei da passagem agora, eu não lembro da referência, mas do apóstolo Pedro, quando o Senhor ele tem uma visão e ele mostra alguns animais que
na cultura judaica, eram considerados impuros. E o Senhor fala com ele, se não me engano, 3 vezes, Pedro, mata e coma. Ele falou assim, não, Senhor, eu nunca coloquei nada impuro nos meus lábios. Então, o próprio Senhor está mostrando ali essa necessidade que o homem tem de se alimentar. Assim como foi com Elias também, quando ele levou na beira do rio, mandou os corvos que o alimentassem. Então, nós somos seres vivos, nós não estamos ainda em um corpo glorificado. Então, temos necessidade, sim, de comer, de beber. E o nosso Senhor Jesus mesmo, ele comia, ele bebia. Após a ressurreição, ele sentou e ele comeu com os discípulos. Então, essa é uma necessidade que nós precisamos, sim, ter uma atenção, ter todo um cuidado e fazer tudo para a glória dele. É isso aí. E agora vamos de verdade ou mito. Você me responde se é verdade ou se é mito. Transtornos alimentares são frescura? Mito. Mito. De forma alguma. De forma alguma. São doenças sérias Sim. e, como foi discutido aqui, com risco até mesmo de morte. Sim, com risco de morte. Suas emoções são válidas. Pare de negligenciá-las. Procure, sim, um acompanhamento. Terapia, com perdão da palavra, não é coisa para maluco, gente. Psicólogo não é coisa para maluco. É uma necessidade emocional que todo ser humano tem. E até o nosso próprio Deus, ele criou o homem para se relacionar. Então, nós somos seres relacionáveis, precisamos sim ter essa necessidade atendida e suprida. É isso aí. Só pessoas magras têm transtornos alimentares? Mito. Mito, como falamos da questão, né, de pacientes que passam, né, pela bariátrica, nós sabemos que não é só questão pessoas magras com tipo físico, né, da magreza que sofrem transtornos. Não, mito. Todo mundo já teve compulsão um dia? Mito. Eu acho que a pessoa fala isso quando não quer enxergar o problema do outro, né? Ah, compulsão? Todo mundo já teve compulsão um dia? Exato. Mito. É algo sério que precisa ser tratado. Compulsão não é, como já falamos aqui, minhas emoções não estão legais, eu vou comer um pacote de biscoito, vou comer um sorvete, vou ir no fast food. Não, isso não é compulsão, gente. Compulsão é algo sério que precisa ser tratado, sim. É aquele comer sem saber o horário, a hora de parar. Exato. É só botar pra dentro. Exato, exato. A pessoa ela não tem esse controle, é um descontrole. E se ela é descontrolada em uma área, em uma questão, provavelmente esse descontrole também vai se ampliar em outras áreas. Por isso que é tão necessário você ter atenção, sim. Uma compulsão não é uma coisa boba, não é uma coisa pequena e nem é algo que todo mundo tem. O tratamento envolve psicólogo e nutricionista juntos? Verdade, mas eu vou também polemizar um pouquinho com o mito, porque não é só o nutricionista e o psicólogo. Tem a questão do clínico, tem a questão do psiquiatra. É necessário, sim, um trabalho multidisciplinar. E o quinto e último, é possível se recuperar completamente? Verdade, eu acredito que é possível, sim. Não é minha área, né, mas eu converso com algumas psicólogas. Não tem cura para algumas coisas, né, não tem esse diagnóstico assim, você está curado. O paciente ele pode sim ter uma recaída, mas eu acredito que ele vai ter uma recaída, mas não vai ser uma recaída como da primeira vez. Ele já vai ter essa consciência devido a todo o trabalho que foi feito, trabalho de formiguinha que dá resultado, sim. Então, eu acredito que consiga, sim, tenha uma luz, sim. Tem luz no fim do túnel, tem luz. É isso aí, tem uma luz no fim do túnel. Olha, esse assunto de hoje foi muito interessante. Muito interessante, porque a gente vê a questão aí da alimentação realmente, da comida, o que você está ingerindo, né? A gente já começou aqui falando sobre aquela coisa assim de rede social, você é o que você come. Sim. E é realmente, você quer vitamina no seu corpo? Come aquilo que tem vitamina, né? Exato. Você quer o seu corpo doente? Come aquilo ali. Aquela porcaria. Não estou falando que você nunca possa comer, mas tudo na vida a gente precisa ter um equilíbrio, né, Thaísa? Exato. Desembale menos e descasque mais. Procure comer coisas mais saudáveis, mais in natura, mais frutas. Fruta de verdade, não fruta escrito na caixinha, né, do produto. É isso aí. Thaísa, muito obrigada pela sua presença aqui no Psicologia e Propósito. Deixa pra gente aí a sua rede social, o seu Instagram, o seu @, para as pessoas te seguirem lá, verem seu trabalho, se você postar alguma dica, para elas pegarem essa dica também para elas. Sim, claro. Pode me seguir lá no @nutricionista Thaísa Luana, com 2 N's, que vocês vão me encontrar lá, vão ter algumas dicas, né? Algo assim importante para manter a nossa vida saudável, né? No foco ali no eixo. É isso aí. Muito obrigada pela sua presença aqui no Psicologia e Propósito de hoje. E eu espero você no nosso próximo programa. Não esqueça de seguir o CJC lá na rede social. Entra também no YouTube, no canal CJC. Compartilha esse episódio de hoje com todo mundo. Esse aqui você tem que compartilhar com todo mundo. Aqui tem informações muito valiosas, tá bom? A gente se vê no próximo episódio do Psicologia e Propósito. Até mais, fica com Deus!